Ouviremos a seguir o vereador professor Giovanni. 15 minutos com direito à concessão de apartes. Boa noite, senhor presidente, Kiyoshi Hirakawa, senhores vereadores, público aqui presente, no qual tenho a honra de reconhecer na plateia um amigo que não via há muito tempo, senhor Nelson Albano da Rosa. Seja bem-vindo a esta casa. E também os nossos internautas que acompanham as sessões da Câmara. Como foi aqui já colocado pelos vereadores que estiveram nessa tribuna, estamos felizes com essa definição da eleição suplementar em Mairinque. Mairinque precisa continuar e nós sentimos que este processo causou um grande atraso numa série de questões. Então, dentro do processo democrático, houve essa eleição suplementar, nós tivemos aí uma leitura dessa eleição. Estamos ainda fazendo a leitura, mas num primeiro momento a gente faz uma leitura, né, desse processo democrático, que é o pleito, a eleição, e é assim que a população escolhe os seus governantes, não é? A campanha ela deve ser em cima de projetos, de ideias, né, de um plano de governo. É assim que a gente espera uma campanha eticamente falando dentro da política, que é o que a gente espera, né? E a gente viu então que muitas vezes esse ideal não foi cumprido, algumas pessoas partem para ataques pessoais. Eu particularmente fiz a campanha para o meu candidato dentro da ética que eu acredito, que é falando do trabalho, dos projetos, das ideias, e é isso que eu espero ver nas futuras campanhas. Nós vimos que, apesar de toda a legislação, tem ainda pessoas que insistem em descumprir a legislação. É pouco em relação ao que tinha, mas tem gente ainda acreditando que tem que jogar santinho papel no chão. E isso é muito feio. Isso é um desserviço à educação. Nós estamos lá em sala de aula cobrando se tem um papel de bala no chão do aluno, e aí quando chega o dia da eleição, ele vai fazer uma análise e ele vai achar que para a política vale tudo. Isso é muito triste. E a gente presenciou esse tipo de coisa. Eu já falei aqui no tema livre da sessão passada que eu espero que essa reforma política venha acertar uma série de coisas. Eu acompanhei muita gente reclamando da questão dos carros de som. A gente já tem uma lei colocando questão de volume. Essa lei tem em Mairinque, ela é estadual e muitas, né, na eleição parece que vale tudo. Vamos descumprir as leis vigentes, né? E não é verdade. Não pode ser assim, né? A gente viu também a questão das músicas não cumprindo direitos autorais. Isso é importantíssimo. Eu represento uma classe dos artistas. O artista que compõe uma música, está aqui o Tarcísio, que também ele tem o direito autoral sobre isso. E a gente vê que na eleição vira uma verdadeira farra das paródias aí, não é? E os verdadeiros artistas deveriam ser remunerados. Então, tudo isso a lei tem que agir, tem que coibir, porque a gente vê que a justiça tem que fazer isso, né? Porque a lei já existe, ela tem que ser cumprida. Como, falando em lei, justamente no dia da eleição, acompanhei uma queimada que aconteceu aqui na linha do trem. Em pleno dia de eleição, aquele calor, e alguém passou ali na passarela e fez um estrago bom. Fiquei até preocupado que tinha alguns vagões com inflamável, e a gente tem visto que, às vezes, um ato impensado pode levar a uma tragédia. Em Portugal, há coisa de um mês atrás, 60 pessoas morreram por causa das queimadas.
Em São Paulo tivemos um episódio essa semana de 2 pessoas que morreram ali. Por quê? Porque juntou neblina com queimada e essa fumaça então tira a visibilidade. Isso é muito triste. Então veja que eu nem toquei aqui na questão do meio ambiente. Eu estou falando de uma questão de vida, de pensar que aquele ato pode levar a uma situação muito mais séria. Então a gente tem que pensar em tudo que a gente vai fazer, não só se está dentro da lei, mas se é ético, se não vai prejudicar ninguém, né? Então, fazendo essa leitura, né, a gente vê que foi bom para Mairinque acontecer essa eleição. Hoje nós temos, então, um prefeito. Eu desejo um bom mandato, porque a gente que acredita que Mairinque tem jeito, a gente deseja um bom mandato porque a cidade tem a ganhar com um bom mandato. O prefeito tem o apoio desta casa em tudo que for bom para a população, a cidade de Mairinque. Nós estamos aqui para aprovar, fazer essa parceria, executivo e legislativo trabalhando juntos. A gente sabe que Mairinque tem uma série de desafios. Já foi dito aqui nos requerimentos, né, a alça de acesso, mas se a gente for fazer uma lista, tem muita coisa ainda a ser feito nessa cidade. Então a gente tem que torcer sempre para todo administrador ser correto, ser empenhado, dedicado às questões do município, e aí sim a gente vê as benfeitorias acontecendo, né? Isso é muito importante. Então, além de desejar um bom mandato, lembrar que quando a gente faz essas leituras, a gente vê que tem muitos desafios pela frente. Esses desafios podem ser de ordem educacional, como eu sempre gosto de puxar para o lado da educação, né? A gente observou aí várias denúncias durante o processo eleitoral de compra de votos. A justiça é que vai verificar se houve, se não houve, quem é que fez, quem não fez, mas tem uma frase de um pensador, Rousseau, que diz: uma sociedade só será democrática quando ninguém for tão rico para que possa comprar alguém e que ninguém seja tão pobre ao ponto de se vender a alguém. Essa frase de um pensador francês, lá do final do século XVIII, se aplica muito bem a essa questão do coronelismo no Brasil, né? A gente vem de um histórico aí em que a gente entende o processo democrático é lento. Ele só vai ser realmente verdadeiro quando as pessoas tiverem consciência da importância do ato do voto, além de todas as outras coisas. Mas este ato é importantíssimo. Ele não pode ser de forma alguma coibido ou comprado. Então, essa é uma da leitura que fica. Temos que reduzir a desigualdade social cada vez mais, lutar para acabar com a pobreza, e não só a pobreza financeira, mas a pobreza de pensamento, a pobreza de educação. A pessoa tem que ser educada no sentido de saber a importância do ato que ela está fazendo. Então fica aí um desafio que parte para essa questão da formação política. O jovem precisa entender a importância. Porque, como eu estou no meio de jovens, eu vejo muitas brincadeiras, né? Jovem é muito sarrista, então ele leva tudo na brincadeira. E, na verdade, brincar é bom, mas tem um momento certo de brincar, e com essa questão da política não tem espaço para brincadeira. É um espaço sério de debate, de ideias, e que vão levar, então, a uma melhoria da sociedade. Precisa colocar para esses jovens que a política é para o bem comum. Às vezes eu vejo as pessoas reclamando: pedi tal coisa para tal candidato, não vou votar não nele porque ele não me deu. Ou pedi emprego. Então é claro que a gente procura ajudar todo mundo, mas a política é para o bem público. Isso é muito importante. Todos têm que ter isso em mente. O bem
público. Nós estamos entrando na Semana da Pátria, né? E a gente sempre fala do nacionalismo com os alunos, da importância, né? O ufanismo, que a gente chama, que é o orgulho de ser brasileiro, ser patriota. Então a gente tem que não só ser um orgulho vazio, o cidadão tem que saber o que deve causar esse orgulho. Então não é um orgulho vazio, só porque eu sou brasileiro, eu sei, né? Eu gosto quando o meu time do Brasil vence. Não, vai muito mais. Ele tem que ter consciência da situação do país, tem que ser crítico com o que não está bom e assim valorizar o que está bom. Aí sim a gente entra nessa questão. Então, essa Semana da Pátria, a gente não podia deixar de lembrar e colocar aqui o último desafio, que é a educação para amar o próximo. Quanto exemplo de falta de amor eu vi neste processo eleitoral. É muito triste ver as pessoas se maltratando, se degladiando, e aí vem a grande lição que um mestre nos ensinou: amar o próximo. Esse é o grande valor, essa é a grande lição que todos têm que transmitir aos seus filhos, às pessoas ao seu redor. Então, muitas vezes, aquelas coisas que a gente ouvia lá atrás, de dar a outra face, de ter paciência, é importantíssimo, porque você vai ser o exemplo de amar o próximo, de ter tolerância. A gente está vendo as pessoas cada vez menos tolerantes. Então eu não sei se são as redes sociais que estão contribuindo para isso, mas eu já falei nessa tribuna e volto a falar. Nós moramos numa cidade que é minúscula. Eu não vou ofender alguém nas redes sociais e achar que eu vou encontrar no supermercado e essa pessoa vai me dar um abraço. Porque a palavra, seja ela falada ou escrita, ela tem a mesma força. Então a gente tem que pensar sobre isso, que nós somos o exemplo para as nossas crianças. Não adianta eu falar para o meu filho, viu, trate bem as pessoas, não brigue com seus coleguinhas, e ele está do meu lado lá e eu estar postando palavrões em redes sociais. Então a gente tem que ser o exemplo, porque só assim é possível crescer. Só assim é possível progredir. Onde tem união, e a gente viu isso, nós fomos lá, levamos o requerimento, hoje veio uma resposta. Podemos questionar a resposta, mas recebemos uma resposta do secretário lá, do governador. Então essa união realmente faz a força. E a gente então tem que estar unido nesse objetivo de educar para o bem, educar para o amor. Senão a gente vai ter cada vez mais uma sociedade mais egoísta, uma sociedade onde as pessoas vão se agredir, vão praticar atos de intolerância, que nós chamamos de preconceito. E, por último, não vamos esperar que a gente seja reconhecido de imediato. Nós temos o maior exemplo, que foi Jesus Cristo, que passou a sua mensagem o tempo todo, as pessoas o agrediam, ele tratava todos com respeito, com carinho, e mesmo assim, aconteceu o que aconteceu. Teve um momento em que o povo escolheu Barrabás, e mesmo assim, ele pediu para que o povo fosse perdoado. Ele sabia o que ele sofreria. Então, quando a gente faz o bem, a gente tem que ter consciência disso e continuar firme nesse propósito, sem esperar
reconhecimentos, que as pessoas venham reconhecer. Isso vai acontecer automaticamente com o tempo. Então, mais uma vez, eu quero dizer ao prefeito Alexandre Peixinho que eu espero realmente que todos os discursos que eu vi dele sobre trabalho se concretizem. No plano da cultura, eu tenho uma reclamação que foi o único que não foi colocado em prática, o Conselho Municipal de Cultura. O prefeito interino homologou todos os conselhos, mas não colocou o Conselho Municipal de Cultura em prática. Precisamos desse decreto, precisamos trabalhar para a cultura de Mairinque e eu quero estar nessa luta junto. Muito obrigado, boa noite a todos.